Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre aquele grande prazer tê-los a bordo. E a aula de hoje é sobre autoridade. O Instituto Professor Calazans promove isso. E aí, você sabe com quem está falando? Eu já falei que essa frase ela precisa ser respondida por nós. É claro que vamos dispensar todo e qualquer tipo de arrogância, presunção. Mas o palestrante, o comunicador, ele não pode, em hipótese alguma, ser arrogante ou presunçoso. Contudo, ele tem que demonstrar autoridade. E nós vamos falar muito sobre isso, esse equilíbrio, essa sabedoria. No mundo corporativo, no mundo da comunicação, se você não se provar, provar que é uma autoridade no assunto, você vai ter problemas. Nós temos tido casos reais onde nós orientamos determinadas pessoas a se prepararem melhor para determinado assunto, palestra. Eu me lembro de uma pessoa profissional que quis ingressar na área do direito aeronáutico, que era neófita, muito nova naquela área, e nós aconselhamos, não faça isso, porque você vai se envolver com profissionais, pilotos, advogados, juízes, promotores, e hoje você não é autoridade no assunto, você não tem conhecimento. Tá? E mesmo assim, a pessoa, desprezando o nosso conhecimento, partiu para o mundo acadêmico, mundo corporativo, dando suas palestras, e é claro que ela quebrou a cara, não tinha como ser diferente. Então, com quem você está falando? É a autoridade que você precisa ser no assunto que você está falando. Claro que precisamos ter autoridade no assunto e também no modo de falar, aí entra a expertise, o conhecimento em comunicação. Mas vamos falar nesses dois pontos aqui. Então, vamos apontar hoje a importância do gatilho mental, como autoridade. Então, e aplicá-los. Então, a autoridade é reconhecida como um gatilho mental, embora seja uma coisa essencial, mas é considerado um gatilho mental. Então, quando você vai, eu vou escrever um livro, eu chego numa editora, quero escrever um livro. A editora vai olhar assim para mim, quem é você? Aí, se o Pelé chegar, opa, Pelé está aí, quer escrever o livro. Vai ser recebido de uma forma muito diferente do que eu seria recebido. Por quê? Porque ele já é uma autoridade consagrada na área do esporte. Pelé quiser escrever um livro sobre medicina, não vai ter esse êxito. Mas na área dele, ele vai alcançar. Então, por quê? Porque ele já se consagrou de uma forma ou outra. Então, nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos nos fazer conhecido no mercado onde atuamos. Quando você é autoridade, olha, eu quero ouvir fulano de tal, porque ele é uma autoridade no assunto. Ok? E vamos falar sobre o que é autoridade. A autoridade do triângulo de Aristóteles, que fala sobre o ethos, o bi dos seis, já falei sobre isso, vamos repetir. Comprovação da autoridade, técnica do escudo, às vezes você não é autoridade sobre aquele assunto, mas precisa falar sobre aquele assunto. Faz menção a uma pessoa, um personagem renomado naquela área. Como se tornar uma autoridade? E o Cadastro Nacional do Instituto Professor Calazans, que dá uma bom amparo para aqueles que querem ser autoridade, atuar na área de palestra e comunicação. Ok? Então, autoridade tem a ver com o ethos, do speaker. Tá? Então, não tem como nós separarmos, tirar um vértice do triângulo. Se tirar um vértice do triângulo, não é mais triângulo. Tá? Lógica é razão, autoridade trabalha com lógica, vai trabalhar com emoção. Tá? Em relação à aula passada, quando você é uma autoridade, você precisa estar preparado para trabalhar com o logos. O que é o logos? A razão, está referindo ao assunto. Qual raciocínio lógico eu vou usar? Se você for uma autoridade no assunto, você desenvolve o assunto de tal maneira que você não terá problemas algum. Tá? Tanto no assunto, que é o logos, o message, a mensagem, como também vai saber, isso dará credibilidade, dará segurança para que você possa alcançar o seu
ouvinte, ok? Mente, coração e comunicador. Triângulo das Bermudas. Não, triângulo da comunicação. Triângulo da Bermuda é quando há perda da navegação, a perda da viagem, a perda do destino, ok? Então nós já falamos BDUCEI, né? É uma estratégia americana ligada ao ethos que está também ligado ao gatilho mental da autoridade. Quem você é? O que você faz? Para você dizer. Precisa percorrer esse caminho, ok? Gatilho da autoridade mental. Depoimentos de autoridades ou celebridades. Eu falei a aula passada que é muito comum as pessoas, né, pegarem depoimento de ex-alunos, né, ex-parceiros, ex-chefe, para comprovar a tua autoridade. Olha, eu li o livro do professor Pardal, excelente, e te recomendo. Tá? Vídeo, né? Vídeo também, faz um depoimento. Né? Áudio. Né? Então, olha só que interessante. É interessante que você alcance um depoimento comprovando se é prova social. A autoridade está ligada à prova social também, que nós falamos na aula passada. Prova social e autoridade. Então, você tem que mostrar a prova social. Quando a pessoa vê o que você está interessado, quem você é, ela se interessa por aquilo, ela se, né, compatibiliza com você. Então, mas por que essa exigência de ter depoimento em áudio, vídeo e escrito? Alcançar o visual, auditivo e o sinestésico. Conversando com um assessor político, ele falou que hoje as pessoas estão mais propensas a ouvirem um podcast ou uma mensagem que você manda pela mídia do que um vídeo. Tá? Então, é uma observação importante que ele fez para nós trabalharmos. Mas trabalho com os três. E é claro, como que eu vou trabalhar com vídeo, com áudio? Existe uma técnica para isso, para você alcançar e angariar ali a sua autoridade. Né? Falei também, na contracapa, muito comum, né? Pré-lançamento, né, de filmes, pré-lançamento de livros, autoridades, o livro não foi lançado ainda, mas autoridades que já leram o livro, olha, vão no pré-lançamento ou fazem, né, vídeos, áudio, ou escrevem antecipadamente, já trabalhando com dois gatilhos, da antecipação, da prova social e da autoridade. Olha, o livro será lançado em dezembro, contudo, já li o livro, recomendo por causa disso, disso, disso. Se você puder fazer isso, é uma artimanha, uma estratégia para provar a tua autoridade no assunto. Ok? De uma forma geral, é interessante que você também deixa à tona aí os trabalhos que você já fez, como você já fez, para garantir a prova social. Ok? Então, palestras em quais ambientes, né? Ambiente militar, ambiente civil, ambiente universitário, ambiente acadêmico e assim por diante. Tá? A técnica do escudo, nós já falamos que é importante, tá? Então eu vou dar aula de direito aeronáutico, não sou mecânico de voo, mas eu preciso inserir um dado sobre manutenção. Então eu não vou falar sobre manutenção, porque se eu falar de manutenção, os mecânicos que estão ali presentes, engenheiros que estarão ali presentes, não darão crédito ao que eu estou falando. Isso, quando a pessoa precisa fazer um parênteses, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Pessoas falando sobre um assunto que não tem conhecimento. Isso traz descrédito. Você perde a credibilidade, principalmente quando você sai falando coisa errada. Há pouco tempo ocorreu um acidente muito famoso, chapecoense, no Brasil, envolvendo a equipe de futebol chapecoense, e alguns falsos peritos foram à mídia em geral. Mas a comunidade aeronáutica é muito crítica. Mas quem é ele? Ele não é piloto, ele não é controlador, ele não é mecânico. Quem é ele para falar sobre o assunto? E a comunidade aeronáutica não aceita quem não é do ramo. Mas por quê? Está certo, por que não aceita? O camarada nunca voou, nem sabe que o avião, e está falando que é especialista? Não, ele não é. Mas por quê? Porque essa pessoa, perante a comunidade aeronáutica, não tem autoridade. E não vai ser aceita. Pode ser aceita para o mundo leigo.
mas para a comunidade aeronáutica, que é especialista na área, não vai ser. Então, nós temos, sim, esse caso de muitas pessoas que não são da área falando. Então, nesse caso, uso escudo. Então, eu sou especialista em direito aeronáutico. Quero falar sobre manutenção? Eu lanço mão do escudo. O que é escudo? Falamos em aulas anteriores. Então, eu cito um engenheiro renomado, um autor renomado, um especialista renomado, e falo o que ele diz. Então, eu estou me escudando, estou me protegendo, não é eu que estou falando. Se alguém discordar, você fala, você está discordando, não é de mim. Quem falou isso, não fui eu. Quem falou isso foi fulano de tal, PhD, pós-graduado, piloto, mecânico e assim por diante. Então, ele vai estar contrariando, não você, estará contrariando o renomado, né, especialista. E mesmo porque, quando você se escudar, colocar um escudo em relação a essas pessoas renomadas, aquele que ouviu dará crédito naquilo que foi falado, normalmente. Então, a técnica do escudo ela é muito interessante para você não levar flechada, né, críticas, que no caso são críticas, né. Então, o médico falando de direito, se ele não tem formação jurídica, ele está comprometendo toda a sua credibilidade perante o público que está falando, tá? Eu tenho cursos no ITA de gerenciamento de crise, tá? Interessante isso. Contudo, eu não sou, o curso que eu fiz, ele balizou muito a minha carreira como piloto controlador e foi excelente para mim, mas não me credencia para falar sobre engenharia aeronáutica. Ah, eu tenho curso no ITA, e daí que você tem curso no ITA? O curso que eu fiz é totalmente insuficiente para eu progredir como engenheiro. Serviu para consumo próprio, aprimorou minha carreira, mas eu não me tornei, embora tenha estudado uma excelente universidade, não me tornei uma autoridade no assunto. Então tem gente que faz curso em renomadas instituições e pelo fato de ter feito isso se considera autoridade. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então precisa ter muito cuidado com isso, ok? Nós já falamos um caso de um engenheiro falando sobre direito. Isso ocorreu na cidade de São Paulo, quando houve um acidente num sábado, e no domingo um engenheiro sem formação jurídica começou a apontar a responsabilidade do controlador de tráfego aéreo. Ficou até esquisito, né? Porque isso trouxe para ele um grande transtorno. Ele poderia ser processado pelo controlador por uma calúnia, imputar crime a uma pessoa, tá? Então, ele não tinha formação jurídica para isso. Qual gatilho que ele feriu? Foi para a mídia, né? Tudo bem, se expôs, a exposição talvez seja interessante, mas nesse caso houve um problema, tá? Ele não era autoridade no assunto. Eu repito, muitas pessoas que não são autoridade no assunto ferem o triângulo de Aristóteles no vértice ethos, ok? Piloto falando sobre meteorologia. Eu fiz um curso em que ficou acertado naquele curso de investigação de acidentes aeronáuticos que o piloto é que daria aula de meteorologia. Mas nós fomos buscar, ele não tinha formação em meteorologia. Ah, mas piloto sabe meteorologia. Calma. Piloto sabe meteorologia para consumo próprio, para fazer as suas operações, fazer o seu voo, para programar o seu voo. Ele não tem conhecimento para dar aula. Ele não é uma autoridade em meteorologia. Então, o piloto conhece meteorologia, o piloto conhece mecânica, conhece várias áreas da atividade aérea. Contudo, ele não é, a menos que ele seja também piloto e meteorologista, nós temos piloto e advogados, não há problema. Pilotos e juízes, não há problema. Mas um piloto que vai dar aula de meteorologia sem formação específica, ele não é uma autoridade, ele é um conhecedor, conhece o assunto, não é leigo no assunto como qualquer pessoa possa ser, mas ele não é autoridade. E esse curso foi um fiasco, uma coisa horrível, porque tinha ali pessoas com experiência em meteorologia de 10, 20 anos, e ele foi um fiasco em sua aula. Mas por que ele foi um fiasco em sua aula? Porque ele foi falar de uma coisa que ele não era autoridade, ele cometeu uma falha no triângulo de Aristóteles, também no gatilho mental. Ok? Ah, o que você pode fazer? Eu vou dar um curso, sou piloto e quero falar de meteorologia.
Repito, não sou autoridade no assunto. Então eu posso dar aula e no momento da aula ou no momento do curso eu chamo o meteorologista. Então eu vou dar uma palestra. Pessoal, então o avião caiu por causa disso, por causa das condições meteorológicas adversas. As condições meteorológicas adversas são essas. E aqui, para explicar melhor as condições meteorológicas adversas, tem aqui um companheiro meteorologista que vai, durante 10 minutos, falar das questões climáticas em relação a esse acidente. Pronto, eu posso compartilhar. E Steve Jobs fazia muito isso. Ele trazia pessoas de outras áreas da sua empresa para falar sobre um equipamento. Então ele tinha um equipamento, um dispositivo que ele ia apresentar, então alguma coisa sobre design que ele não era autoridade, ele chamava. E Steve Jobs tinha essa boa, né, esse bom modo de agir, porque ele não queria comprometer, ainda que ele fosse ouvido, que ele era uma autoridade naquilo que ele estava falando, ele queria enriquecer. Então o que ele fazia? Compartilhava a palestra, a apresentação com uma autoridade no assunto. Como eu disse, Steve Jobs é uma referência na área de comunicação. Como se tornar um perito? Tá? O que é perito? Perito, que vai garantir autoridade, é a pessoa que tem conhecimento e prática. Lembra o que é retórica? Retórica é a ciência e a arte, né, de bem falar. Então, ciência é conhecimento e prática. Tá? Então, vamos lá. Para que você se torne uma autoridade no assunto, você tem que ter esses dois elementos. Tá? Eu conheço muito, mas nunca viveu. É o caso de um falso especialista que veio à mídia falar sobre o Chapecoense. Mas estudei muito, estudei gerenciamento de crise, eu estudei isso, mas você nunca viveu. Você não sabe o que é voar, você sabe o que é estar com uma aeronave em emergência, um motor apagando. Você nunca controlou, você não sabe o que é uma visualização radar. Então você, às vezes, tem até o conhecimento, mas você não viveu aquilo. E no mundo do empreendedorismo, no mundo corporativo, não tem conversa. Você precisa ter conhecimento e prática para se tornar uma autoridade. Então, quero falar sobre o quê? Qual é o assunto que eu vou falar? Você é um perito? Autoridade, sinônimo de perito. Tá? Então, nós precisamos experimentar os dois. O conhecimento não substitui a prática. Okay? O conhecimento, os dois se completam. Um não elimina o outro. Eu tenho muito conhecimento, mas nunca trabalhei na prática. Eu tenho muita experiência, né? Muita experiência, mas não tem conhecimento. Então, essas coisas, uma não substitui a outra, ou melhor, uma não elimina a outra. Precisamos trabalhar com esses dois. Então, no mundo corporativo, no mundo da comunicação, da palestra, do professor, nós sabemos que isso não é uma realidade no dia a dia, na vida de muitas pessoas e na vida de muitos profissionais. Mas nós estamos falando aqui sobre peritos profissionais eficientes e eficazes. Então tem palestrantes, né, professores, né, que são deficientes, que não são eficazes. Tá? Por quê? Pecam pelo gatilho da autoridade. Ok? Calazans, mas Bill Gates não fez faculdade. Inclusive, ele está fazendo faculdade e parou essa faculdade. Como você vai falar isso? Bill Gates, pode até dizer que ele não tem formação superior. Ele foi estudante de Harvard. Só aí já basta para ele ter autoridade. Para entrar em Harvard, já lhe garante uma boa autoridade. Ele e Steve Jobs realmente terminaram o curso. Mas não dá para negar que eles têm conhecimento. Então vamos lá. Vamos entender uma coisa. O conhecimento, quando nós falamos aqui, não quer dizer necessariamente que ele tem que ter faculdade. Muito cuidado com isso. É claro que nós não desprezamos o ensino acadêmico, em hipótese alguma. Faça mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Mas não se iluda achando que conhecimento é só por intermédio de faculdade, mesmo porque muitas pessoas fazem faculdades e nós sabemos que não estão preparados para o assunto. Então não vamos confundir título com conhecimento. A pessoa é formado, ela tem um título, que é importante e nós não desprezamos. Mas não vamos confundir. Eu já falei aqui, vocês conhecem pessoas que são pós-doutorado e não sabem dar aula. Tem um título. O título, ele é importante, mas o título não garante conhecimento, por incrível que pareça. Por incrível e triste essa colocação, mas é verdade. Caso de Bill Gates, ele tinha, então tudo bem,
não tinha nível superior, não era formado, mas ele tinha muito conhecimento, ele era um perito, ele conhecia a prática e tinha conhecimento, ok? Então, eu estou falando aqui de conhecimento, não estou falando de título. Tem pessoas que fazem curso, inclusive eu fiz um curso de perito, e teve um aluno, ele assistia a aula, nem assistia a aula, ele assinava nós observamos isso, eu, professor, assinava a lista chamada e ia embora, assistia 10 minutos de aula, né, quando a aula era um período de uma tarde. Um período de uma tarde de 3 horas, ele assinava em 10 minutos e ia embora. Conseguiu ter o título lá. Ele assinava, adquiriu o título de uma forma ilegítima até. Então ele tem o título, perito na área lá que ele fez. Tem o título, não tem conhecimento. Então muito cuidado, o Brasil prioriza muito o título, e não somos contra títulos, ok? Nem em hipótese alguma estamos desvalorizando o mundo acadêmico. Mas no mundo corporativo, o conhecimento está acima do título. Então, você vai ser autoridade se você tiver conhecimento, não se você tiver título. Se puder unir os dois, ó, melhor ainda. Silvio Santos, um especialista aí em televisão. Considerado no Brasil um dos melhores conhecedores da área, né, de mídia, principalmente de televisão. Não tem formação, né, mas ele é... Por que ele é um profissional renomado? Porque ele tem conhecimento e não há como negar, é um perito. Tá? Malcolm Gladwell, nós recomendamos esse livro, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala como ser perito. Na realidade, ele não usa essa expressão perito, nem usa essa expressão autoridade. Mas ele deixa, né, esse livro foi traduzido para o português como fora de série, em inglês, Outliers. Né? Excelente livro. E ele faz uma colocação aqui que é criticado por muitas pessoas, mas interessante. 10 mil horas, ele acredita que uma pessoa, para ser perito, uma autoridade, né, para ser uma referência, tem que passar 10 mil horas na prática daquela atividade ofício. Tá? Então, cuidado. Então quer dizer que se eu quiser ser perito em uma área, eu tenho que me exercitar 10? Sim, para ser perito, para ser renomado. Não para conhecer. Cuidado, as pessoas estão confundindo. Eu quero começar uma nova atividade, então eu tenho que passar 10 mil horas naquela atividade? Não. Para conhecer e iniciar, não. Contudo, para se tornar um expert, é essa a proposta do livro, para se tornar um expert, ele acredita, e nós também concordamos com ele, que 10 mil horas é o suficiente. Eu que trabalhei em duas áreas, né, como piloto e como controlador de tráfego aéreo, controlador de tráfego aéreo não se faz perito, expert, sem menos de 10 mil horas. Até 10 mil horas você está aprendendo muita coisa. É uma atividade muito, muito complexa. Então, para adquirir a posição de supervisor, de instrutor, checador, ele tem que ultrapassar essas 10 mil horas. Menos de 10 mil horas, ele deixou de ver muita coisa importante na área. Tá ok? Então, no mundo do empreendedorismo, comunicação, negócio e ensino, não tem amadores. Tá? Como se tornar um perito? Esse é o problema, principalmente na área da comunicação. Conheço muitas pessoas que são professores e não conseguem se tornar um perito, né, uma referência no mercado, porque não tem onde dar aula. O problema maior ainda está com os comunicadores, palestrantes, oradores. Né? Fazem curso e onde é que eles vão praticar? Então já tem o conhecimento, são meio perito, meio autoridade. Mas como é que eles vão alcançar essa prática? Esse é o problema de muitas pessoas. Perito aeronáutico, né, que é o meu caso. Então muitas pessoas são peritos, fizeram o curso, mas não estão tendo a oportunidade de exercitar aquilo que eles aprenderam. Então, esse é o problema. Como eles vão alcançar as 10 mil horas, proposto por Malcolm Gladwell, onde ele vai alcançar isso? Ok? E aí nós temos uma opção, nós temos uma solução. O Cadastro Nacional de Palestrantes e Professores, do IPK, do Instituto Professor Calazans, nós, para quem quiser se cadastrar, tornar-se um membro do IPK, nós constantemente, mensalmente, infinitamente, de forma contínua, nós colocamos à disposição do membro do IPK situações onde ele pode fazer as suas práticas e alcançar ali o que nós chamamos de excelência. Web rádio, nós levamos aqueles que querem se tornar membros às universidades, participamos de simpósios, outros eventos, onde ele pode praticar cursos online, né, nós ensinamos, também levamos eles a cursos online, palestras online,
cursos presenciais. Então, aquele que faz o curso comigo, caso queira, nós temos de uma forma rotineira, mensalmente, levamos para que ele possa dar palestra pelo web rádio, à distância, dê palestra presencial, onde faça o treinamento ali da prática, da teoria que ele aprendeu, principalmente na técnica de plataforma. O professor vai dar aula, como montar uma aula, ele vai montar uma aula, ele vai dar uma aula, ele vai projetar uma aula, planejar uma aula, planejar o sistema de avaliação, definir o objetivo, qual o método que ele vai usar. Então, nós preparamos tudo isso. O problema é que as pessoas não têm como alcançar a concepção de Gladwell, Malcolm Gladwell, porque elas não têm onde treinar. Essa é a nossa proposta, ok? Então, hoje nós falamos sobre o roteiro de autoridade. Falamos sobre o triângulo Eu estou com o triângulo da Bermuda na cabeça, ou um negócio difícil, né? Mas é triângulo de Aristóteles. Biducei, comprovação da autoridade, técnica do escudo, quando você não for autoridade, você não precisa ser autoridade em tudo, e você não será autoridade em tudo, só não meta a besta de ser autoridade. Se não é, assume e pronto, acabou. Como se tornar uma autoridade, é a proposta do IPK, proporcionando condições para que você possa não apenas adquirir conhecimento, mas a prática, que é muito importante. Ok? Entre em contato com o professor Calazans para receber informações sobre o Cadastro Nacional IPK. E aí, nós falamos hoje sobre a importância do gatilho mental de autoridade. Entre em contato com o professor Calazans, que nós vamos passar também o material didático escrito. Ok? Modo prático. Precisamos praticar isso que nós aprendemos agora. E em uma das minhas aulas, uma das alunas fez: Calazans, como eu inicio a apresentação, uma aula, uma palestra, uma conferência, uma negociação. Essa é a proposta da nossa próxima aula. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.